Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 413. Então, encarnação dos espíritos, a Gênesis capítulo 11, e é um assunto, eu não posso dizer que esse assunto é polêmico. Pode ser polêmico para muitas pessoas, mas para mim não. Esses assuntos aqui, com todo respeito, eu conheço esses assuntos de cor sorteado. Até, como eu já disse várias vezes, com todo respeito, para mim gravar esses vídeos, eu tenho que ter o conhecimento o qual eu, procuro passar. Então, se eu não quisesse gravar esses vídeos, eu não precisaria. Mas eu tenho que me conscientizar, é lógico que eu só estou dizendo isso por dizer. Aliás, eu já me conscientizei de que o mais beneficiado sou eu. Porque, por incrível que pareça, cobrando, não, porque eu não sou youtuber. Você assiste esses vídeos aí no YouTube, eles ficam pedindo para clicar e tal, sininho. Faz isso aqui comigo, não. A não ser que você tenha vontade de mandar o vídeo para algum parente, fica à vontade. Mas eu não peço nada. Sabe por quê? Porque eu sou o maior beneficiado. Porque a oportunidade está sendo dada a mim de fazer alguma coisa. E também de levar esse conhecimento aos nossos irmãos nas regiões umbralinas, né? Mas um assunto tão maravilhoso desse a respeito da encarnação, porque o YouTube ele me mantém informado todos os dias. Eu estava olhando lá numa grade que o YouTube me mandou, esses assuntos da encarnação, tem vídeos lá que tem uma curtida. Eu fico triste da seguinte forma, por saber que a pessoa está perdendo uma oportunidade tão grande de auto se evangelizar, entendeu? E tem mais de 173 pessoas no canal, graças a Deus, mas a gente respeita. Agora, eu já tenho esse conhecimento, então não estou reclamando e nem cramando. Eu estou assim dizendo o quanto as pessoas estão perdendo a oportunidade. Eu pergunto para você, onde você já teve a oportunidade de ouvir o que aqui nós transmitimos? Esmiuçadamente. Porque eu invento tantas historinhas assim, cano d'água, a caixa d'água, a água, eu simplifico para a pessoa. Porque se fôssemos aqui cientificamente narrar os elementos perispirituais, os elementos da matéria que constitui o perispírito e o nome dos fluidos, das energias, aí que não ia ter nenhuma curtida. Entendeu? Mas você entende que eu não estou preocupado com isso. Eu só lamento o fato das pessoas estarem perdendo a oportunidade. Agora, não acredite no que eu estou dizendo, não.
estude as obras de Kardec. Quer assistir os vídeos? Assista, mas faça uma comparação com tudo, vai seguindo. Gente, é tão gostoso estudar, não é? É tão gostoso ter conhecimento. Então, como aqui, ó, e ao espírito é destituído a liberdade. Então a gente sabe que é relativo, porque não são todos os espíritos, ou melhor, não são todas as almas que deixam o corpo físico que de imediato já lhe é restituído a liberdade da matéria física e dos bens materiais. Às vezes ele pode se ver na erraticidade perispiritualmente, perispiritualmente ele pode se ver desprendido da matéria orgânica, mas ele ainda, devido o perispírito dele tá com ele ainda, porque no plano espiritual o perispírito continua sendo o condutor dos sentimentos do espírito. Ainda mais no nível que nós nos encontramos. Quando mais evoluído do nível de Eurípides, Barçanufo, Bezerra de Menezes, aí é diferente. Aí nós já não podemos tratar dessa forma mais. Mas no nível que nós nos encontramos, no plano espiritual, por exemplo, eu no plano espiritual, se eu desencarno hoje, o meu perispírito vai continuar na erraticidade, sendo o condutor dos meus desejos, dos meus sentimentos, das minhas vontades, das minhas necessidades, do mesmo jeito que aqui no corpo físico. Então, pode ser que às vezes no plano espiritual, o espírito, ele se sente livre em partes, livre do corpo orgânico, mas preso ainda a bens materiais, minha fazenda, meu dinheiro, minha esposa, meu esposo, meus filhos e tal e tal. Então, isso tudo são sentimentos. Isso tudo são sentimentos. Nós temos que pensar o seguinte, que da mesma forma como nós no corpo físico temos sentimentos, desejos, você entendeu? Temos lá nossas ilusões. Os espíritos no nível que nós nos encontramos também do lado de lá, eles têm tudo que nós temos. Não muda nada. A única coisa que muda é a roupa. Tira-se essa roupa física aqui, que é a orgânica, e passa a viver na erraticidade, né? Depois de algum tempo, programa e reencarna novamente. Então, assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Então, olha só pra você ver. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. Tá vendo só? Isso é muito interessante. Olha só. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. É o contrário. Agora, vai explicar isso para as pessoas, né?
as pessoas dificilmente vai entender, não é verdade? Dado que um instante após a morte, dado que um instante após a morte, completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração. Isso é relativo também, tá bom? Isso é relativo também. Por que eu falo que é relativo? Porque é de acordo com a evolução do espírito. Cada caso é um caso. Não são todos os espíritos, não são todos que, ao desencarnar, na erraticidade, recobram a sua consciência de imediato. Pois isso é relativo, tal vida, tal morte. Nós sabemos de casos que tem espíritos que tem almas que vivem aqui na Terra numa condição assim tão letárgica, de tamanha ignorância perispiritual, que desencarnam, não sabem que desencarnou. Depois de 10 anos, os benfeitores pegam eles, recolhe eles, trata eles, reencarnam eles, e eles não sabem que foram reencarnados. Eles vivem mais 80 anos no corpo físico, desencarna e não ficam sabendo que desencarnou. E isso durante umas 5 reencarnações. Mas por que isso, Luiz? Por causa do espírito primitivo, ignorante, materializado, que transmite para o intermediário dele, o mediador dele, que é o perispírito. Ele transfere tudo para o perispírito. Ele é o perispírito, nós já dissemos aqui, está aqui no livro, é o condutor dos sentimentos e dos desejos. Então, ele tem aquilo que ele deseja. Por exemplo, eu tenho um primo, isso eu posso dizer que é da minha família, tá? YouTube é da minha família, só não vou dizer nome. Eu tenho um primo meu que, quando no corpo físico, era um alcoólatra, né? E ele desencarnou alcoólatra, né? E por você ver como que são as coisas, eu estava viajando e eu fiquei sabendo do óbito dele uma semana depois, quando me avisaram. Nem a família, praticamente 100%, não ficou sabendo do óbito dele. E ele praticamente foi sepultado como indigente. Mas aí um dia, passando próximo a um boteco, olha ele lá sentado tomando uma cachaça. Mas que negócio é esse? Fulano desencarnou. Aí vó veio e me disse, ele ainda continua, ele ainda não sabe que desencarnou. Aí eu entrei no bar, com desculpa de comprar pão. Mas não tinha pão no bar, você entendeu? Mas só para perguntar. E ele me viu. Oi, primo! E quase que eu cometo um agafe, daquelas que manda a gente para o hospital psiquiátrico.
Oi, como é que vai? O dono do bar ficou olhando em mim, sabe que não tinha mais ninguém no bar. Aí disfarcei. Um senhor que estava passando na rua ali, eu cumprimentei ele, falei pro dono do bar. E chamei o meu primo num canto e fui conversar com ele, lá de fora. Tá tudo bem, primo? Ele falou pra mim. Foi tudo bem, e você? Ah, tô aí naquela vida, né? Você sabe como que é a vida de um alcoólatra, né? Não é fácil, eu sou dependente, você sabe que eu sou dependente, mas graças a Deus não tem me faltado a cachaça. Eu falei, mas graças a Deus, primo, graças a Deus. Aí perguntei pra vó, falei, vó, tem alguma coisa que possamos fazer por ele? Ela falou, por enquanto nada, meu filho. Nem toco no assunto. Olha só, e era a avó dele também, né? Que é minha avó, ele é meu primo. Ele era filho, vamos para passado não, vamos para presente. Ele é filho de uma filha da minha avó. Filho de uma filha da minha avó. Primo primeiro meu. Até hoje ainda, ó, ele já faz mais ou menos uns 15 anos que ele desencarnou. Ainda não foi resgatado. Olha para você ver a imantação do perispírito, graças ao espírito e o perispírito. E, gente, esse negócio não é brincadeira. Se as pessoas soubessem, as pessoas mediriam as consequências dos atos e das atitudes. Um olhar, um pensamento. Gente, você não tem noção do que causa. Um olhar de desejo pode te prejudicar durante umas 3, 4 encarnações. Você acredita nisso? Não? Então continua olhando. Então, olha só. Até maior poder de penetração. Ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo. Sim, o princípio de vida se acha extinto no corpo orgânico. Isso é verdade, aí. Não é? O princípio de vida inteligente. O princípio inteligente. O princípio inteligente de vida. Assim fica melhor. Porque vida ali naquele corpo orgânico em decomposição existe. Há vida ali no momento da desagregação das moléculas. Os micróbios todos são vidas. Mas ali não encontra-se, naquele corpo em decomposição, não encontra-se o princípio inteligente de vida, que é o espírito. Você entendeu isso aqui, né? Isso aqui é muito facinho, gente. Ao passo que o princípio de vida se acha extinto do corpo. Provado, evidentemente, fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Então, provado isso é fato. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que o princípio vital e o princípio espiritual e também o princípio perispiritual, se eu estou acrescentando. Vou voltar. Princípio vital,
o princípio espiritual e o princípio perispiritual, eles são distintos. O que significa distintos? São diferentes. Porque o princípio vital é um elemento independente. O princípio vital é um elemento distinto do princípio inteligente, que encontra-se no fluido cósmico universal. O perispírito são elementos que encontram-se na constituição dos elementos do fluido cósmico universal. Mas a matéria já não. O princípio inteligente, ele não encontra-se na matéria. O princípio inteligente não encontra-se no fluido cósmico universal. É distinta. O princípio inteligente é uma matéria à parte. A tríade. Deus, matéria, que está relacionado ao fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal tem energia vital, né, que é o fluido vital, tem perispírito, né, os elementos do perispírito, os elementos os quais constituem o perispírito. Mas no fluido cósmico universal não existe os elementos os quais o perispírito é constituído. Porque existe uma tríade: Deus, matéria e espírito. E o espírito é uma matéria. Não vamos deixar de dizer isso nunca, porque é. Só que só Deus tem conhecimento de que elementos são, eu não vou dizer foram, são constituídos os espíritos. Se existe espíritos no universo, na eternidade, que tem conhecimento dos elementos os quais o espírito, o princípio inteligente é constituído, você viu que eu não vou usar passado, vou usar presente. Se existe espírito que no universo e na eternidade e no infinito tem conhecimento de como o princípio inteligente é constituído, é lógico que eu desconheço, é óbvio que eu sou um zero à esquerda, mas pode ter certeza que esse espírito, ele não tem conhecimento 100% de quais são esses elementos todos os quais o espírito é constituído. Porque isso é um segredo de Deus. Isso é um segredo de Deus. Egoísmo de Deus? Não. Não. Mas ninguém se iguala ao Pai. Ninguém se iguala ao Pai. Existem coisas, vamos usar aquele termo, entre o céu e a terra. Usando aquele termo, tá? Que até Deus duvida. Existe tanta coisa, gente, que nós desconhecemos, que você não tem noção. Ou melhor, nós não temos noção. Você entendeu? Então, nós temos mesmo que estudar. Então, olha só para você ver. Da questão número 17, a encarnação dos espíritos,
até a questão de número 18, nós já gravamos uns 20 vídeos, mais ou menos. Agora nós vamos para a questão de número 19. Nós vamos gravar mais vídeos ainda, porque tudo leva a crer que no dia de amanhã, que é de sábado para domingo, tudo leva a crer que eu não vou poder gravar. Mas já conscientizo as pessoas que os vídeos de hoje, o excesso de vídeo de hoje já serve para o dia de amanhã, tá bom? Então vamos continuar, porque esse é um assunto, além de facílimo, é um assunto muito gostoso, porque existe vários ângulos que nós podemos, né, fazer a nossa trajetória. Vamos para o próximo vídeo.